Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 9, diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Você pode sentar? Irmão, essa parábola, para mim, ela é tão fantástica, tão maravilhosa, e todas as vezes que eu leio essa parábola, alguma coisa salta ao meu ser. Ela fala muito a mim. Deus usa cada pedaço da palavra para falar abundantemente, de mil maneiras, e algumas coisas nos chamam tanto atenção. O livro da Bíblia que mais me edificou ao longo da minha caminhada foi o de Mateus. E a parábola que sempre me chamou muito a atenção é a do semeador. Cada um tem a sua experiência. Mas o que eu vejo nessa parábola é que, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, o Senhor Jesus aqui, ele está demonstrando uma postura que não é bem aquela que nós normalmente imaginaríamos. Deus veio e quer salvar. Deus veio, deu seu filho, ele quer salvar. Sim, ele quer salvar. Mas a salvação não é para qualquer um. A obra de Deus não é para qualquer um. Se a obra de Deus fosse para qualquer um, não se falaria de fé. Não se falaria de perseverança. Se a obra fosse para qualquer um, não se falaria de ser fiel até a morte. Não é isso? Guerreai, batalhai, armadura, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Se a salvação fosse para qualquer um, não se falaria sobre essas coisas. Inclusive, eu lembro de uma revista que eu li, onde o mercenário está lá com a igreja cheia, a igreja é um show. Eu falo isso até numa mensagem intitulada A Igreja é um Show, onde o camarada esconde o rosto, um pastor que esconde o rosto, dá entrevista numa revista e diz assim: não, na minha igreja eu não falo de renúncia, eu não falo de luta, eu não falo de nada dessas coisas que assustam as pessoas. A preocupação é proporcionar um culto alegre, descontraído, e assim o retorno está garantido no próximo culto. E olha,
Pelas fotos, tinha muita gente lá dentro daquele templo de Satanás, rotulado de igreja, dirigidos pelo aquele filho do diabo, rotulado de pastor. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar? Veio. Mas só para salvar? Não, ele veio ao mundo também para condenar. Porque diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Então todo que nele não crê vai perecer. Aonde tem um sim, também tem um não. Aonde tem um não, também tem um sim. As situações estão ali paralelas. Aqui, o Senhor Jesus, ele diz: eu falo por parábola. Repara aqui hoje. Por que dizes por parábola? Ele diz: a vós é dado o conhecer os mistérios do reino, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A palavra de Deus, esta é a semente. Os que estão junto do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes da onde? Do coração a palavra, para que não se salvem. Aí Jesus diz assim: falo por parábolas. E muitas vezes falando por parábolas, mas o projeto se cumpre, a palavra vai lá dentro do coração. Porque a obra é de quem? Do Espírito Santo. Mas vem o diabo e rouba a palavra que já estava onde? No coração. Ou seja, a pessoa já estava a caminho do céu e o diabo conseguiu desviá-la e colocá-la a caminho do inferno. Irmão, eu costumo pensar que a maior tortura no inferno serão as nossas próprias memórias. Caramba, eu sentei naquele banco de igreja. Caramba, eu tinha uma Bíblia na mão. Caramba, eu sabia orar. Caramba, Deus já tinha falado comigo. Caramba, eu conheci o caminho da salvação. E agora eu estou nesse tormento eterno aqui. As nossas memórias serão nosso pior carrasco no inferno. Aqueles que forem para o inferno. Porque imagina a pessoa ter noção de que tocou na igreja, cantou na igreja, louvou a Deus, fez orações, conheceu. Claro, tem uns também que vão lembrar, né? Puxa, por que naquele culto eu estava batendo papo com a minha colega, né? Caramba, de um banco para o outro, com 3 pessoas na frente, eu conseguia bater um papo à vontade, que coisa. Outros vão ter. E a tortura na cabeça das pessoas vai ser um horror. Porque tem gente que vem para cá e pensa que eu sou palhaço, né? Olha lá o tamanho da porta, quer conversar, conversa lá fora. Aí o que acontece? Jesus está mostrando que ele não está preocupadão em salvar todo mundo. Ele, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer o quê? Espada. E muita gente está achando que a porta do céu está escancarada. Jesus falou que escancarada está a porta do inferno, não a do céu. Aí, resultado, ao contrário do que muita gente diria, bom, Jesus veio ao mundo e falou abertamente nada. Ele segurou a onda, ele não saiu revelando os segredos do reino para qualquer um. Você quer conhecer os segredos do reino, irmão? Então você não pode ser qualquer um, você tem que ser o melhor. Tem que ser especial. Na hora que alguém quiser te catucar, sabe aquele negócio? Aquele negócio a gente conversa depois. Agora eu estou prestando atenção em outras coisas. A diferença do seu futuro lá fora é a diferença da sua postura aqui dentro. Ninguém vem para a igreja para passear. Não, tanto parque aí tão mais bonito, tão mais legal. Poxa, Rio de Janeiro tem Pão de Açúcar, Corcovado, Copacabana, Paquetá. Vem passear logo dentro da igreja? Não, não vem. Então, irmão, valoriza, porque muita gente vai lamentar no inferno.
e vai lembrar, caramba, naquele dia, aquela unção, aquela presença, e Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, e eu desprezei tudo aquilo, joguei na lata do lixo. E a Bíblia diz que ninguém comparecerá inocente perante Deus. Irmão, aquele que pode receber a palavra, receba. Vamos nos firmar com Deus e vamos arrebentar, irmão. Sabe? Vamos nos firmar com Deus e vamos arrebentar. Vamos destruir as sinagogas de Satanás. Vamos resgatar almas do inferno. Vamos restaurar a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Vamos fazer diferença. Vamos ser chamados de loucos e de fanáticos, mas quando Deus nos olhar, vai dizer, Ele é santo. Aleluia. Vamos fazer diferença. Sabe, meu irmão? Seus filhos estão debaixo do teu teto? Traz na rédea. Está vendo teu filho de bagunça aí dentro da igreja? Toda hora desce para beber uma aguinha? Tem doença? Tem enfermidade? Está tomando remédio? Então bebe água em casa. Quando chegar aqui, senta e assiste o culto. Graças a Deus não é doente. Está vendo teu filho de brá, com um coleguinha no canto? Põe ele de castigo lá atrás, ó, de cara para a parede, lá atrás no culto. Quem sabe você resgata a alma dele. Jesus não está preocupado em salvar todo mundo, não. Senão ele diria, eu vim e escancarei as portas do reino. Ele, não, eu vim e as portas do reino é estreita. E o caminho é apertado. E digo mais, não são todos que vão entrar por ela. Poucos vão passar por esta porta, a maioria vai pro inferno. Ora, eu entendo isso. Jesus falou, a porta do reino é estreita, o caminho é apertado, poucos passam por esta porta do reino. Opa, se poucos passam, muitos. Mas Senhor, o Senhor não está preocupado em salvar a humanidade? Não, eu estou preocupado em salvar o bom. Eu estou preocupado em salvar o temente, o verdadeiro adorador que adora o meu Pai em espírito e em verdade. Eu estou preocupado em salvar aquele que valoriza o que é meu, aquele que valoriza o meu sangue, aquele que valoriza a minha obra, aquele que valoriza as minhas coisas. Esse que eu vim salvar. Não vim salvar qualquer um. Mas tem muita gente que acha que Jesus é o tremendo do palhaço. Hoje eu vou na igreja, Jesus está lá. Amanhã eu vou na igreja de novo, Jesus está lá. Qual o problema? Jesus está lá que nem um bobo, me esperando todo dia. E um dia vai partir para a eternidade e vai descobrir que Jesus não está lá esperando por ele ou por ela, ou seja lá quem for. Então, meu irmão, essa parábola, ela me chama a uma responsabilidade, ela me chama a um exame. A semente caiu à beira do caminho, caiu em pedras, entre espinhos, de boa terra, e eu digo assim, quem sou eu? Nessa história toda aqui. Quem sou eu? Eu sou a boa terra? Ah, eu sou a boa terra. Não, mas eu tenho que perguntar, Jesus, eu sou a boa terra? Eu dizer que eu sou bom, eu dizer que eu sou o melhor, eu dizer que eu sou a boa terra, eu dizer que eu sou tal, eu dizer que isso não interessa. Jesus, o que ele tem a dizer a meu respeito, porque é a palavra dele que vai valer no dia do juízo final. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. De repente eu chego cheio de orgulho, vaidade, cheio de confiança diante de Deus, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, aconteci, desfiz, arrasei, expulsei demônio, curei enfermo, profetizei. Ele vai dizer assim, quem é você? Da onde você surgiu? Eu nunca te conheci. Mas Senhor, eu fiz. Ele, não, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então, na parábola, eu aprendo muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendo, o que no começo da minha caminhada me dava um nó na cabeça. Quando eu li essa parábola, ela me dava um nó na cabeça. Eu dizia assim, mas não é possível. Por que Jesus falava de forma que as pessoas não entendiam? E
quando a gente está começando, irmão, a falta de experiência, a falta de leitura, a falta de uma série de coisas, né? Porque ninguém se converte da noite por dia, não, nada disso. A salvação, a conversão, ela é desenvolvida. Você aprende a andar com Deus, não em 24 horas, nada disso. A caminhada com Deus leva tempo, Deus vai trabalhando nas nossas vidas todo dia. Ele nos chama, nos capacita para depois nos enviar. Não é da noite para o dia, não nos chama e nos envia. Não. Isso é uns roteiros que tem por aí, dos quais nós não fazemos parte. Então o Senhor Jesus aqui dizendo, não, a vocês é dado conhecer o mistério do reino. Mas e a multidão que estava ouvindo ele? Ele não estava preocupado em falar abertamente para uma multidão. Ele falou, não, eu estou falando dessa maneira porque vocês vão entender e eles não vão entender. Quer dizer, Jesus não está preocupado em tanto só, como as pessoas dizem, salvar. Não, não é esse o critério dele. Irmão, e nós sabemos muito bem hoje que não é. Quando o Senhor Jesus nos mandou fundar um ministério chamado Geração Jesus Cristo, aqui, Ele nos falou coisas muito estonteantes. Você já sabe, eu vou te lembrar. Jesus falou assim, vai para tal lugar, esse morro aqui, né? Eu não estava aqui no momento. Ele me mandou para esse morro aqui, onde não tem condução, não tem ônibus, não tem avião jogando ninguém de paraquedas, é tudo difícil. Pessoas têm que se arrastar para chegar aqui, tem que pagar preço para chegar aqui. Muitas pessoas ligam, eu queria tanto ir na igreja. Onde é a igreja? É no bairro de Santo Cristo, mas é lá no morro? É lá no morro. Tem bandido? Tem, claro. Vai ver se até na tua vizinhança não tem. Tem tiro por aí, de vez em quando saem uns tirinhos, sim. O reino de Deus é para quem confia em Deus, para quem sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem fica com essa papagaiada é perigoso, tem bandido, tem traficante, meu irmão, tem diabo em tudo que é canto, mas quem anda com Deus não está nem aí para isso. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, as tuas algemas? Cadê? Nós andamos com Deus. Agora, se eu duvido de que Deus possa me guardar, Ele está preparando lugar para mim no reino dEle? Não está, não. Então, quanta gente ligando. Onde é a igreja? Queria tanto ir aí na igreja. Vai abrir uma igreja mais para baixo? Não vai, não. E nem adianta esperar, porque não vai. Não vai abrir. Mas tem a intenção de abrir igreja em outro lugar? Não, eu não sou ladrão, eu não sou mercenário, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu não posso botar ninguém para ficar arrecadando dinheiro lá, eu não sou ladrão, eu não sou mercenário. Que nessa gente faz aí. O camarada tem 500 igrejas, é mesmo, é? Por quê? O ministério dele está presente nas 500, como? Se o ministério é algo que acompanha a pessoa. A obra do Espírito Santo é na individualidade com cada um. Essas coisas aí se chamam templos de Satanás. E esse Jesus, já estou cuspindo na cara deles há muito tempo. O Jesus da Universal, da Mundial, da Internacional, da Graça, da Deus e Amor. Esse Jesus eu cuspo na cara deles há muito tempo. O Cristo que eu conheço não se vende a esse mercenarismo, a essa prostituição. Então, meu irmão, quando o Senhor Jesus me mandou para cá para fundar a igreja e deu o nome Geração Jesus Cristo, Ele falou assim, eu quero no alto do morro. E isso mexeu no começo, entrou em choque com as minhas concepções, porque dentro da minha cabeça inocente até então, eu ainda acreditava que qual era o projeto de Deus? Era facilitar para as pessoas. Botar a igreja em lugar fácil para que as pessoas pudessem ter facilidade de chegar. E para mim Jesus falou assim, não, eu quero um povo especial. Eu quero um povo bom. Eu quero um povo forte. Eu quero um povo muito bem selecionado.
Eu quero a igreja no alto do morro, porque eu vou fazer nesse lugar uma seleção e eu vou começar essa seleção através da dificuldade de chegar neste lugar. Isso tem sido tão tremendo. Isso tem sido tão glorioso, porque quando Jesus fala nesse lugar que tem obreiro, ele tem mesmo. Ele tem mesmo quem ele pode contar. Os que gostam de passear estão por aí nas igrejas do asfalto e da orla marítima. Mas os valentes estão subindo o morro, selecionados duramente. Pessoas que já andaram quilômetros para chegar a este lugar. Pessoas que já pegaram horas de ônibus para chegar a este lugar. Pessoas que não olham para a distância, são obreiros e guerreiros com os quais Jesus pode contar. E o Senhor dizia para mim, nesse lugar eu venho em busca do melhor. E eu fui caminhando, tentando entender a obra dia após dia, tentando compreender, examinando as coisas, até que eu vi que o Senhor Jesus tem me mostrado. O mundo vai ficar estonteante, vai ficar tonto com você, que comigo, que o mundo vai ficar tonto comigo. Bom, você vê que nós já curtimos aí 18 dias de prisão. O mundo vai ficar tonto contigo. Mas o povo que eu vou selecionar neste lugar é 10 vezes pior do que você. Aleluia, Deus. Você não vai nem se comparar a eles. E eu falei, meu Deus, grandes são as tuas obras. E é por isso que eu tenho dito neste lugar, meu irmão, as pessoas estão puxando os cabelos, os católicos, os macumbeiros, os satanistas, os maçons, os governadores, prefeitos, juízes, eles estão todos preocupados, até presidente está repetindo as minhas frases por aí. Eles estão preocupados comigo, eu não sou nada, eu sou apenas uma porta de seleção, mas a glória pertence ao Senhor e a glória que está sobre vocês é dele. A seleção começou, valoriza ela, meu irmão, porque é a respeito de ti que será, não é porventura esse um tição tirado do meio do fogo? Moisés não foi chamado de tição tirado do meio do fogo, mas Josué foi. Mas neste lugar, o Senhor tem feito seleção. Meu irmão, o que é uma seleção? A própria Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E como tem gente se iludindo, aquela igreja ali é imensa. É aquela frase que a gente ouve, né? Se aquela igreja não fosse de Deus, não seria tão grande assim. E eu digo assim, opa, é tempo de se converter ao catolicismo. Porque se não fosse tão grande, se não tivesse Deus, não seria tão grande. E, no entanto, que o Senhor Jesus nos deixou bem claro que no final dos tempos, a Bíblia diz que no final dos tempos o que vai crescer são as obras do diabo e não as obras de Deus. Eu sei que você vai ouvir o contrário por aí, mas a Bíblia é clara em dizer que no final dos tempos haveria a apostasia. O que é apostasia? São as pessoas negarem a fé e passarem a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então, no final dos tempos, o que é que nós veremos crescer? As obras do diabo, não as obras de Deus. E o exército de Gideão, hein? 32.000 pessoas, que coisa! Marchava, a terra tremia. Deus fez uma seleção. Quantos Deus escolheu? 300. Irmão, agora eu vou te perguntar, você já caiu na real do critério de seleção de Deus?
Imagina Deus olhar para um exército com 32 mil pessoas. E ele começar a dizer assim: esse não, 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 esse não. Parar para descansar. E dizer assim: esse também não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí pega esse aqui, esse sim. Aí continua, esse não, esse não, esse não. Imagina de 32 mil, Deus escolher 300. Não combina com o que o Senhor Jesus tem dito? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Ah, mas os 32 mil estavam no exército, mas não tinham condições de ir para a guerra. Irmão, não é tempo de lamentar, não. Se você está aí hoje, é porque você está, sabe quem é você? Esse não, esse não, esse não. Aí olhou para você e disse assim: esse sim. É por isso que você está aí ouvindo isso hoje, senão você não estaria ouvindo isso hoje. Agora, valoriza, irmão. Valoriza e não confunda o fato de estar no meio de um exército como fazer parte dele. Não confunda isso não. E aqui na igreja mesmo nós já tivemos algumas experiências. E temos outras experiências que são trazidas pela internet, de pessoas que têm estado em contato com o ministério. Teve um sonho aqui na igreja, e eu só falo de sonhos quando o Espírito Santo já me falou que ele foi realidade, que foi uma revelação dele. Porque sonhar, todo mundo pode sonhar. E a Bíblia diz: se alguém tem sonho, conte apenas como sonho. Se alguém tem a minha palavra, fale a minha palavra. A Bíblia é muito clara, não é isso? Então, um sonho para mim, ele só é realidade depois que Deus me revelar que ele tem sentido. Se ele não tiver sentido, meu irmão, se Deus não me revelar que ele tem sentido, ele pode ser o mais belo possível, eu estou descartando ele. Eu oro, coloco na mão de Deus e largo para lá. Para mim, levá-lo adiante só se o Espírito Santo me mostrar que ele tenha algum fundamento. Houve um sonho aqui na igreja em que Deus mostrava toda a igreja naqueles caminhões do exército verdinho, e todo mundo com aquela roupa de guerra camuflada, e todo mundo indo floresta dentro. Mas um irmão ia atrás com roupa comum, sem a roupa de guerra, fotografando o carro de guerra. Ele ia atrás fotografando os irmãos e fotografando o carro de guerra. Ele não estava lá dentro com a roupa, vestiu. Não, ele apenas estava admirado. Ele estava impressionado com o ministério. Mas não estava integrado ao mover do ministério. Ele não está dentro do carro. Ele não está vestindo as roupas. Mas ele está seguindo a pé e está tirando fotografias, revelando a admiração dele. Mas ele não fazia parte do exército, não fazia parte da igreja, não fazia parte do mover espiritual. Ora, mas pode estar sentado no meio da igreja. Não que eu esteja querendo comparar tal pessoa a Judas, mas Judas não era alguém que comia com Jesus? E, no entanto, não fazia parte da igreja de Jesus. Judas não era alguém que estava ali junto com os discípulos? Quando Jesus mandou os discípulos, Judas também não voltou dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam? E Jesus não disse: eu via Satanás como um raio cair do céu? E, no entanto, Judas fez parte da glória de Deus? Entrou no reino de Deus? Não, mas estava ali no meio do exército do Senhor Jesus, no meio da igreja dirigida pelo próprio Senhor Jesus em pessoa. Houve outro sonho aqui na igreja, que Deus mostrava aqui dentro. Toda a igreja. E toda a igreja com roupa de guerra, roupa camuflada. Isso aqui é marca constante nesse ministério. Mas tinha uma pessoa
também no meio da igreja, e todos com roupa de guerra, mas esta pessoa com vestido longo, todo colorido e florido, roupa de festa. Ou seja, enquanto uns estão com a visão correta de que estamos em guerra, estamos em batalha, outros estão pensando que a igreja é uma festa. São as visões diferentes, meu irmão. São pessoas que não aprenderam a vestir a camisa, estão deixando o tempo passar, não está tendo compreensão, não está tendo entendimento do que é a obra. Uma obra dessa, a ponto de nós sermos presos, sermos algemados, fomos levados que nem traficante, algemado um por dentro do outro para comparecer perante a juíza de meia tigela. E tem gente achando que isso aqui é uma igreja comum. Se isso aqui fosse uma igreja comum, eu jamais teria sido preso. Se isso aqui fosse uma igreja comum, Jesus não falaria comigo como fala e não realizaria aqui as obras que realiza. Se isso aqui fosse uma igreja comum, nós não teríamos chegado a mais de 100 países como temos chegado. Recebi um e-mail ontem de uma pessoa pedindo a conta porque quer contribuir conosco, porque diz assim: eu não imaginava que no meio de tanto caos, quando tudo já estava perdido, no meio de uma geração já profanada, corrompida, quando eu já não tinha mais nenhuma esperança, eu não imaginava que eu pudesse encontrar a voz de vocês. Sabe por quê? Porque nós não somos uma igreja comum, nós somos a restauração da igreja. Aqui ninguém leva sal ungido para casa nem rosa, aqui ninguém é idólatra, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aqui não tem consagração, aqui só aceitamos pessoas levantadas pelo poder de Deus e não por mão de homens. Aqui ninguém é palhaço para jogar azeite na cabeça de ninguém. Isso é palhaçada. Aqui seminário não forma pastor. Querem se formar, se formem nas faculdades lá fora. Dentro da igreja, só quem Jesus forma. Dentro da igreja, só quem ele chama, só quem ele capacita e quem ele mostra os frutos. Por aí as igrejas estão com um monte de pastor palhaço mostrando canudo. Você encontra gente por aí: estou fazendo teologia porque eu quero ser pastor. Ué? E é assim que se forma pastor, fazendo teologia? Não me diga. Estou impressionado. Então, meu irmão, tem gente que tem a visão diferente, mesmo no meio do exército, mas está em plena festa, as roupas de festa. Meu irmão, nós tivemos outro caso, vou contar primeiro esse caso, que a própria pessoa me mandou pela internet. Ela estava em contato com a Voz da Restauração, nosso ministério, estava aprendendo, caminhando já há algum tempo. De repente, ela tem um sonho que ela está com 3 irmãos, para que eles se reuniram para orar. E no que eles estão orando, alguém apresenta para ele uma sandália, e essa sandália com o número 20. E ele olha para a sandália, assim meio sem entender por que a sandália tinha o número 20, e ele vai e aceita calçar a sandália de número 20. Depois de conhecer a Voz da Restauração. Aí mandou o sonho para mim. Pastor, eu tive esse sonho e eu não entendi. Eu falei: muito simples. O número 20 é o número da dispensação passada, do mover das igrejas passadas. E o número 21 é o número atual da vontade de Deus, é o número da Voz da Restauração, porque Jesus Cristo volta nessa terra neste século 21. Neste século 21, o Senhor Jesus pisará no Monte das Oliveiras. E eu falei para ele: o seu problema ainda existe, você ainda não abandonou a visão das igrejas passadas. Por isso você ainda continua calçando os pés com a sandália número 20.
E uma das pessoas que está na reunião, quando ele está lá no sonho, né? A pessoa que está na reunião, no sonho, ele está em dúvida sobre o número 20 e alguém diz assim para ele, é porque ainda existe uma obra a ser realizada. E eu dizia para ele, exatamente, a obra que precisa ser realizada ainda na era da igreja é a voz da restauração, é o 21, e você continua no número 20. Cadê essa pessoa? Foi-se, sumiu. E quanta gente pela internet teve aquele contato, né? Como diz a parábola aqui, recebeu a palavra com alegria, mas daqui a pouco vem a perseguição. Perseguição de quem? Dos crentes. Os crentes perseguem os crentes que estão na voz da restauração. Porque o que é restauração? É dizer que política pertence a Satanás. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Isso não vai mudar. Aí o que nós temos? Um bando de igrejas com um monte de púlpito alugado para os políticos, onde põe os seus pastorezinhos de meia tigela para ouvir político pregar uma raça sem vergonha na cara. Aí entramos nós, a voz da restauração, descendo o chicote. Quem são os nossos perseguidores? Salomé. Salomé, que representa a igreja caída. A igreja que está dançando para os políticos. A igreja que está se exibindo para agradar os políticos. Mas acredite, irmão, nós entramos numa era em que não faltará mais João Batista. Não vai mais faltar João Batista. Então, irmão, muitas pessoas estão recebendo a palavra, muitos estão se alegrando, mas quando a pressão chega, quanta gente já teve aqui em nosso meio? Aí ouve o que nós pregamos, pega os nossos seminários, pega a nossa apostila, aí vai lá, dá uma lidinha, decora meia dúzia de coisas, volta para suas igrejas, se exibe. Aí as pessoas dizem, poxa, fulano está recebendo revelações poderosas da palavra. Mentira, não está recebendo revelação nenhuma, está só repetindo o que a gente fala aqui. Não está recebendo revelação nenhuma. Aí é promovido a diácono, a presbítero, a pastor. Ou seja, tem a chance de ouvir a palavra, tem a chance de receber, tem a chance de se enquadrar, mas não se enquadra. Nós tivemos um caso aqui também na igreja. Esse é o último caso que eu quero contar para você. Para que você lembre que este lugar é um lugar de seleção. E eu costumo dizer que até eu aqui estou sendo selecionado. Até eu. Irmão, se eu estou sendo selecionado, que dirá você? O que o Senhor Jesus me falou, quando estávamos nos estabelecendo com entendimento nesse ministério, ele falou muito claro, te chamei para uma obra, nesse corredor só cabe você. Quando eu entrava no corredor, as minhas roupas infravam e elas iam arrastando pela parede, não cabia mais nada, elas tomavam todo o corredor, só entrava eu. E ele dizia assim, só cabe você nessa estrada. E tem mais, quando eu ia andando, o chão atrás de mim ia sumindo. E ele dizia, e não tem volta. E ele ainda dizia assim, se tu voltar, aí aparecia um relâmpago em cima de mim, eu sumia. Aparecia um relâmpago em cima de mim, eu voltava. Aparecia um relâmpago, eu sumia. Aparecia um relâmpago, eu voltava. E ele dizia assim, só é contigo que eu vou tratar, não tem chão para voltar, e se você desistir de ir adiante, nem o diabo toca em você, eu mesmo te mato. Eu falei, meu Deus, a obra é muito séria. E como a obra é séria. E como a obra é gloriosa. Temos encarado traficante, polícia, sistema judiciário. O que vem pela frente a gente encara e fica de pé. O que vier pela frente vai conhecer a minha valentia.
O que vier pela frente vai conhecer a minha ousadia, a ponto de nós termos isso aí que vocês estão usando, ó, Bíblia sim, Constituição não. Eu duvido que haja outra igreja na face do planeta Terra que use uma camisa dessa. Duvido que haja outro pastor na face do planeta que tenha coragem de usar uma camisa dessa. Essas camisas não se usam somente encaixando no pescoço, se usam recebendo a revelação e a unção do Todo-Poderoso. Estamos aqui, irmãos, para sermos selecionados, porque no próximo mover a terra vai pegar fogo. E houve aqui em nosso meio um irmão que vinha aí para a reunião de oração para blasfemar, para jogar piada, para criar intriga, para criar contenda, e Deus está revelando as coisas. Deus está mostrando, Deus está falando. E nós estamos tentando ajustar as coisas, porque nós sabemos que aqui ninguém é fixo, todos nós estamos em processo de seleção, até que Jesus nos diga: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino. Nós temos plena consciência disso. Nada adiantou, e um dia está o camarada aí, mandando ver nas suas blasfêmias, como está todo mundo vendo, e um outro irmão na própria reunião tem a visão de uma grande mão branca vindo e batendo na boca do cidadão, repreendendo e ainda outras coisas encaixando por cima da cabeça dele. Na mesma semana vai um outro irmão que deu uma cochilada, teve a visão, teve um sonho e viu esse cidadão aí que está blasfemando, que está falando besteira, vê que enquanto nós íamos para uma mesa nos alimentar, quando ele se aproxima, ele é pegado e batido de boca na mesa e fica lá sangrando sem poder se alimentar. Deus está mostrando tudo, Deus está revelando tudo, mas as pessoas estão obstinadas, e eu estou alertando: isso aqui é um lugar de seleção. Resultado, cadê? Foram-se. Irmão, e nós sempre dizemos isso: lamentamos pelos que caem, mas eu garanto, não vou cair com ninguém. Lamentamos pelos que ficam para trás, mas eu garanto que não vou voltar atrás para dar a mão a ninguém. Porque eu tenho um livro chamado Bíblia. Eu tenho um Deus chamado Jesus Cristo, eu tenho um amigo chamado Espírito Santo, e todos nós o temos. Então todos nós temos as condições de estarmos de pé. Então, meu irmão, este lugar tenta levar a sério, tá? Tenta levar a sério. Se teus filhos precisarem ser repreendidos, não faça como Eli. Porque Eli poderia dizer assim: os meus filhos é que estão em transgressão, eles que vão pagar. Deus olhou e disse assim: eu vou cobrar de você, porque você não repreendeu eles. Então, como você não sabe exatamente como as coisas vão se processar, receba a palavra que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, meu irmão, atente para isso. Você não é salvo, nem eu sou salvo. Por quê? Porque ainda estamos atravessando o deserto, ainda não chegamos na Canaã, e a Escritura diz pelo apóstolo Paulo: aquele que está de pé, cuidado, tome cuidado para que não caia. Quem já está no chão não tem para onde cair não, mas quem alcançou algum degrau, esse corre sim o risco de cair. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém, irmão? Conscientize-se de que Deus está te selecionando, está te provando, está te testando, para quem sabe, se Ele te considerar aprovado, Ele possa traçar planos no futuro envolvendo a sua vida. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.